Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Infelizmente, há pessoas que fazem coisas terríveis e acham que podem escapar impunes. Mas não escapam. Mais cedo ou mais tarde, elas serão pegas. Minha esposa tinha um álibi impecável. E, em geral, ela não dava nenhuma razão para ciúmes. Mas assim que notei um detalhe estranho, um quebra-cabeça se formou na minha cabeça. Pequenos detalhes podem frequentemente indicar problemas em um casamento. O primeiro sinal disso apareceu quando notei que o cabelo na parte de trás do pescoço dela estava úmido. Eu geralmente não prestava muita atenção a essa área. Mas no momento em que ela escorregou para a cama, eu queria abraçá-la quando a alcancei. Minha mão acidentalmente tocou na umidade, e eu não pude deixar de pensar, o que é isso? Naquela noite, ela estava em uma de suas reuniões mensais estendidas do conselho da biblioteca, e eu fiquei acordado, esperando ansiosamente por seu retorno e esperando que pudéssemos ter uma noite agradável. Já faz uma semana desde nossa última intimidade. Mas naquela noite eu percebi que claramente havia algo errado com minha esposa. E ela estava escondendo algo. Minha esposa atendia pelo nome de Mona. Aos 28 anos, ela não era convencionalmente deslumbrante, mas seu físico notável compensava qualquer falta de atratividade facial. Eu a adorava. Ela era inteligente, tinha um ótimo senso de humor e eu acreditava que podia confiar nela implicitamente. Ela trabalhava como bióloga ambiental para o Departamento de Proteção Ambiental do Estado. Meu nome é Jim, 30 anos, engenheiro civil empregado por uma empresa de consultoria. Juntos, ganhamos bem e compramos um charmoso bangalô de 3/4 nos subúrbios há um ano. Nós nos conhecemos por meio de nossas funções profissionais e nos demos bem imediatamente. Depois de namorar por 6 meses, durante os quais desfrutamos de um relacionamento físico apaixonado, ficamos noivos. Poucos meses depois, trocamos votos em uma cerimônia na igreja, prometendo fidelidade, respeito e confiança diante de Deus. Estávamos ambos comprometidos em construir uma família juntos. Uma semana antes, Mona tinha parado de tomar pílulas anticoncepcionais, pois era seu período mais fértil. Um ano atrás, quando nos mudamos para nossa casa, Mona fez amizade com uma vizinha chamada Sally, que estava ativamente envolvida em eventos locais. Sally, uma mulher solteira divorciada, mais ou menos da mesma idade de Mona, elas rapidamente encontraram uma linguagem comum, frequentemente iam às compras e ao cinema juntas. Eu não me importava quando minha esposa saía com nosso vizinho porque eu tinha certeza de que estava tudo bem. Sally apresentou Mona ao conselho da biblioteca local, que inicialmente realizava reuniões mensais curtas. No entanto, alguns meses atrás, as reuniões de repente se tornaram mais longas, ocorrendo 2 vezes por mês e cada vez por 4 horas. Mona explicou que eles estavam trabalhando na implementação de um novo sistema de computador na biblioteca para torná-la mais interativa e, como ela era boa em computadores, foi solicitada a colaborar com o bibliotecário-chefe após as reuniões para determinar os critérios para o sistema. Essa explicação me pareceu razoável, então não dei muita importância a ela. No entanto, percebi que, após a primeira longa reunião do conselho, Mona estava visivelmente tensa e distraída. Quando perguntei, ela mencionou que era difícil trabalhar com o bibliotecário-chefe e que ele precisava de tratamento especial, mas, novamente, isso não me incomodou nem um pouco. E agora voltando ao cabelo dela. Por que estava um pouco molhado naquela noite? A julgar pela umidade, ela estava suando ou tomando banho em algum lugar. Por que ela suaria ou precisaria de um banho quando supostamente está em uma reunião? Eu sabia que ela não tinha tomado banho ou se lavado quando chegou em casa porque eu estava acordado e esperando por ela. Cheirando, senti o cheiro de outro sabonete, não o que ela normalmente usa. Onde ela poderia tomar banho? No motel? Meu humor desconfiado mudou assim que ela começou a se afastar. Hoje não, querida. Estou muito cansada.
A reunião foi longa. Estou exausta e amanhã nós dois temos que ir trabalhar, ela disse. Tudo bem, querida, descanse um pouco. Eu respondi. Depois disso, ela se moveu para o seu lado da cama, se afastando de mim e rapidamente adormeceu. Parecia estranho para mim que ela não quisesse intimidade porque nós meio que planejamos e estávamos prontos para criar uma família completa. Queríamos ter um filho. No entanto, lembrei-me do hábito dela de evitar intimidade após as reuniões da biblioteca, alegando fadiga. Isso reforçou minhas suspeitas. Talvez ela não quisesse que eu descobrisse algo que pudesse revelar sua infidelidade. Por que pensei que ela me trairia? Por que não tenho outra justificativa para o comportamento dela? Estávamos discutindo a ideia de começar uma família. Depois de 5 anos de casamento, decidimos adiar a paternidade até que estivéssemos financeiramente estáveis o suficiente para minha esposa parar de trabalhar. Recentemente, fui promovida e sentimos que era o momento certo para tentar ter um bebê. Então, ela parou de tomar a pílula há uma semana. No entanto, eu não conseguia me livrar de uma preocupação incômoda. E se as coisas não dessem certo entre nós e eu acabasse sendo responsável pela pensão alimentícia? Eu precisava considerar cuidadosamente minhas opções. Fiquei acordado por um longo tempo pensando no que fazer a seguir. A primeira decisão imediata foi adiar a intimidade com ela. Mas como eu poderia fazer isso sem levantar suspeitas? Era um dilema difícil. Apresentar a ela evidências mínimas de infidelidade provavelmente levaria à negação e eu estaria em uma posição vulnerável e preciso me proteger o máximo possível. Eu precisava de evidências mais concretas, o que significava que eu tinha que ganhar tempo antes de nos aproximarmos novamente. Por outro lado, se houvesse uma chance de ela engravidar de outra pessoa esta noite, ela poderia insistir em intimidade neste fim de semana para esconder isso. Era uma situação difícil que exigia uma abordagem cuidadosa. Depois de considerar cuidadosamente todas as opções, finalmente decidi por um plano de ação que me pareceu promissor. Se ela realmente foi íntima dele esta noite, então muito provavelmente logo depois ela vai querer intimidade comigo. Para ter certeza de que o período de concepção havia acabado, eu tinha que ficar fora por pelo menos uma semana ou mais. Planejar uma viagem de negócios me pareceu a maneira mais apropriada de avaliar sua reação. Embora eu não viajasse com frequência a trabalho, quando viajava, geralmente durava cerca de uma semana, o que poderia se encaixar em qualquer esquema que eu desenvolvesse. Agora, que outras informações eu precisava? Assim, quem era o amante dela? Há quanto tempo o caso deles estava acontecendo? Onde eles se encontravam? Se os encontros deles coincidissem apenas com as noites de reunião do conselho da biblioteca, isso poderia implicar que o amante dela era um colega do conselho. Eu tinha que investigar algumas coisas, então silenciosamente saí da cama e desci as escadas, onde localizei a bolsa dela. Era o repositório de todos os seus pertences valiosos e parecia um lugar promissor para procurar pistas. Ao examinar seus cartões de crédito, me deparei com um com seu nome de solteira, Mona Spencer. Pertencia a um banco ao qual não éramos afiliados, o que me levou a me perguntar por que ela o possuía. Eu tinha presumido que ela tinha se livrado de todos os seus cartões pré-casamento. Evidentemente, ela tinha guardado um. Investigando mais a fundo, descobri um bolso escondido contendo um cartão de visita pertencente a Derek Matthews, o bibliotecário-chefe da nossa biblioteca local. Merda! O bibliotecário-chefe era homem. Ela me fez acreditar o contrário. Droga! Examinei os registros de chamadas no celular dela e notei que o número de Derek aparecia com frequência, indicando comunicação contínua entre eles. Parecia estar acontecendo há algum tempo. Não houve mensagens instantâneas, sugerindo que eles se comunicaram verbalmente. No entanto, devolvi tudo para a bolsa dela e verifiquei se havia mensagens em nosso computador. Descobri que ela tinha uma pasta de e-mail criptografada, mas eu possuía conhecimento suficiente para contornar suas medidas de segurança e descobri uma coleção substancial de mensagens trocadas entre eles, datando de quando ela começou a comparecer a reuniões tardias com ele. Essas mensagens revelaram que eles estavam se encontrando no Red Roofing perto da Interstate Junction.
Algumas de suas trocas eram explícitas, indicando que eles estavam envolvidos em atividades das quais ela nunca tinha participado comigo. Fiquei cada vez mais irritado. Em um e-mail, eles menosprezaram a mim e a esposa dele, embora alegassem nos amar. Quanto mais eu lia, mais irritado eu ficava. Copiei todos os e-mails deles para minha própria pasta com a intenção de imprimi-los mais tarde, então prossegui para o andar de cima, para um dos quartos de hóspedes, onde minhas roupas estavam guardadas no armário. Isso deixou o closet no quarto principal para seus pertences. Peguei minha mala e bolsa de roupas e comecei a fazer as malas para uma aparente viagem de negócios. Às 5h30, preparei-me para minha viagem e entrei em nosso quarto. Mona, ainda grogue, sentou-se. Por que você acordou tão cedo, Jim? E por que você está vestido? Tenho um voo para pegar, querido. Não tive a chance de te contar ontem à noite, mas preciso sair por volta das 7. O trabalho me ligou ontem à noite. Eles precisam de alguém para avaliar rapidamente alguns dos nossos projetos fora do estado. Vou pegar algo para comer no aeroporto, então não se preocupe com o café da manhã. Ela olhou para mim, tentando compreender o que eu tinha acabado de dizer. Tudo bem, querida, como posso falar com você se precisar? Ela perguntou, bocejando. Só me ligue no meu celular. Adeus, querida. Dei-lhe um beijo na bochecha e corri escada abaixo com minhas malas. De repente, houve um baque atrás de mim, seguido pelo som de passos apressados. Ela apareceu no topo da escada e gritou, Jim. Que tal começar uma família? Planejamos discutir isso neste fim de semana. Teremos que adiar para o mês que vem, querido. Te ligo quando chegar ao meu primeiro destino. Quando abri a porta da garagem e entrei no meu carro, ouvi um soluço alto atrás de mim. Eu já estava dirigindo pela rua antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Depois de garantir que meu celular estava desligado, segui em direção à rodovia interestadual. 2 horas depois, cheguei à casa de repouso do meu pai, situada perto de um lago no interior remoto. Papai, um viúvo que morava sozinho, não estava me esperando, mas ele prontamente começou a preparar o café da manhã para nós. Enquanto tomava seu forte café da manhã, compartilhei as notícias preocupantes sobre Mona. Papai, que sempre desejou uma filha e via Mona preenchendo esse papel, ficou profundamente triste com a traição dela e não conseguia entender suas ações. Filho, estou sem palavras. Sua mãe e eu tínhamos um relacionamento forte, até onde sei, ela nunca se desviou. Você terá que navegar por essa situação com cuidado, sem tomar nenhuma decisão precipitada, ele aconselhou. Eu entendo, pai. Amanhã, retornarei à cidade para consultar meu advogado, Ed Wiltz. Preciso entender minhas opções legais, respondi. Ed é confiável. Contamos com ele há anos, papai assegurou. Tudo bem, pai. Seu café está ótimo como sempre e suas omeletes são imbatíveis, eu elogiei. Bem, se você um dia se pegar cozinhando suas próprias refeições, você terá a chance de aperfeiçoar suas habilidades, ele brincou. Entendi, ri em resposta. Por volta das 9 da manhã, liguei para meu escritório e falei com meu chefe. Combinamos que se Mona ligasse me procurando, ele simplesmente diria que eu estava na estrada e que eles me contatariam pelo meu celular. Ele até instruiu a recepcionista a contar a mesma história para qualquer um que ligasse. Também pedi uma semana de férias, o que ele aprovou. Quando chequei minhas mensagens, vi que Mona tinha tentado me ligar 4 vezes, pedindo para eu retornar a ligação o mais rápido possível. Decidi deixá-la esperar um pouco, então esperei até por volta do meio-dia para ligar para ela no trabalho. Ela pareceu um pouco estressada quando perguntou sobre meu paradeiro. Onde você está, querida? É possível eu voar para fora e passar o fim de semana com você? Sinto muito, querida, estou indo embora amanhã e não tenho certeza de quando terei um lugar para ficar por um tempo. Vamos fazer planos com certeza para o mês que vem, tenho que ir agora, os caras estão me chamando. Depois de ouvi-la dizer eu te amo, encerrei a ligação. Meu pai, que tinha ouvido, simplesmente balançou a cabeça. No dia seguinte, telefonei e marquei uma consulta com Ed Wiltz. No dia seguinte,
Dirigi de volta para a cidade para minha consulta. É ótimo ver você, Jim. Então o que te traz aqui hoje? Ed, minha esposa me traiu com outro homem e eu preciso entender meu recurso legal. Pelos próximos 30 minutos, nós deliberamos sobre os cursos de ação mais viáveis e ele sugeriu que se eu desejasse o divórcio, o caminho mais fácil seria entrar com o pedido com base em diferenças irreconciliáveis. Buscar um divórcio com base em adultério implicaria que o ônus da prova falharia comigo e obter evidências que se sustentassem no tribunal seria muito custoso. Sem filhos no quadro e considerando que minha esposa era uma profissional bem remunerada, o aspecto financeiro do divórcio provavelmente resultaria em uma divisão direta de bens 50-50. Perguntei sobre a possibilidade de ela estar grávida do outro homem e fiquei aliviado ao saber que eu não seria responsável pela pensão alimentícia. Expressei gratidão por sua orientação e assegurei que o informaria sobre minha decisão em alguns dias. Depois de me encontrar com Ed, fui até a biblioteca principal e vaguei até avistar uma porta de escritório com a inscrição Red Livraria. Pegando uma revista, sentei-me onde podia observar discretamente a porta, esperando. Cerca de 30 minutos depois, um homem da minha idade apareceu. Ele tinha uma aparência normal, misturando-se à multidão sem esforço. Eu ponderei por que ela colocaria em risco nosso casamento por um caso com ele. Tendo vislumbrado o rival, parti e fui até a loja de eletrônicos mais próxima, comprando um caro dispositivo de gravação ativado por voz. Em seguida, fiz o check-in no Red Roof onde eles estavam se encontrando, garantindo um quarto para a noite. Com tempo para matar, voltei para casa para verificar nosso PC. Os e-mails recentes deles indicavam a ansiedade dela sobre uma possível gravidez do último encontro deles, já que não tínhamos sido íntimos para cobrir sua traição. Eles temiam que ele pudesse ser implicado por qualquer criança resultante. Foi gratificante ver a preocupação deles. Copiei as mensagens para meus registros e fui embora. Depois do jantar, voltei para o meu quarto de motel e assisti TV por um tempo. No final, desliguei e deitei na cama, absorto em pensar sobre o porquê de ela ter feito isso com o nosso casamento. Até onde eu sabia, tínhamos um relacionamento caloroso e estávamos planejando um futuro maravilhoso juntos, incluindo filhos e aposentadoria. No entanto, ela decidiu desistir de tudo. Embora nossa vida na cama fosse satisfatória, não tinha a mesma faísca que tinha nos primeiros anos de nossa vida juntos. Sua reação à minha viagem de negócios sugeriu que ela estava grávida de seu amante. A decisão dela de dar preferência a ele como potencial pai de seu filho me fez questionar se ela tinha sentimentos profundos por ele, ou se havia um aspecto mais obscuro e complexo de sua personalidade, semelhante a Jekyll e Hyde. Pensando em nossa vida juntos, não pude deixar de me sentir triste e arrependido pelos 5 anos que passamos juntos e que agora parecem ter sido desperdiçados. Embora tivéssemos momentos de felicidade, a dor de nossa situação atual ofuscou tudo. Acho que entendi que, mesmo que ela não tivesse engravidado dele, eu não poderia perdoá-la. O divórcio parecia a única opção, mas eu sabia que teria que confrontá-la primeiro, e não estava ansioso por isso. Por volta das 8 horas, liguei para casa no meu celular e falei com ela. Ela parecia estar chorando, então perguntei o que havia de errado. Você não parece bem, querida. Você está doente? Oh, Jim. Eu só quero você em casa. Bem, vou tentar encerrar as coisas rapidamente. Aguente firme. Por que você não vai falar com Sally? Tenho certeza de que ela pode te animar. Eu tinha a sensação de que Sally poderia estar envolvida na infidelidade da minha esposa, então eu não tinha nada a perder se eles passassem um tempo juntos agora. Ok, querida, volte para casa logo. Eu te amo. Eu vou, querida. Tchau. Espero que ela tenha notado que eu não disse eu te amo quando desliguei. Naquela noite, às 11, fui ao escritório do motel e encontrei um jovem trabalhando sozinho. Fiquei aliviado por ser ele o responsável, pois uma funcionária poderia não estar disposta a me ajudar. Depois de uma conversa casual, abordei o assunto e ofereci a ele $100 pela ajuda. Reconhecendo seu provável salário modesto, eu esperava que a oferta o motivasse a me fornecer um registro das vezes que minha esposa e Derek se encontraram no motel.
Ele concordou em olhar os registros do motel, e eu lhe dei o nome de solteira da minha esposa e a data de início suspeita dos encontros deles. Eu presumi que eles poderiam estar usando o cartão de crédito com o nome de solteira dela, que eu encontrei na bolsa dela, para evitar serem detectados. Ele me garantiu que trabalharia nisso durante a noite e teria a lista pronta para mim pela manhã. Fui para a cama me sentindo deprimido e tive uma noite de sono agitada. Cheguei cedo ao escritório e meu colega já tinha minha lista preparada, confirmando minhas expectativas. Eles relataram depois das reuniões da biblioteca. Quando mostrei a ele uma foto da minha esposa, ele se lembrou dela porque ela havia se registrado usando seu cartão de crédito. Ele mencionou que eles normalmente ocupavam a sala por apenas 1 hora antes de partirem em carros separados. Ele observou que isso era típico dos numerosos cônjuges infiéis que ele havia encontrado. Depois do café da manhã, voltei para a casa do meu pai. O restante da semana foi gasto pescando, e na quinta-feira, telefonei para Ed Wiltz para solicitar o início do processo de divórcio. Ele me garantiu que teria os papéis prontos em alguns dias. Toda noite, eu continuava a ligar para casa fingindo estar em uma cidade diferente, dando assim a impressão a Mona. Ela parecia cada vez mais desanimada a cada ligação, evocando um sentimento de pena dentro de mim. Ainda assim, permaneci resoluto em minha determinação de não liberá-la da responsabilidade. Meu desejo de vingança era palpável, embora tingido com uma sensação de amargura. Voltei para casa na sexta-feira à tarde, enquanto ela ainda estava no trabalho. Com base nos e-mails recentes, parecia que o caso estava chegando ao fim. O medo da gravidez dela havia afetado muito o relacionamento deles. Parecia que eu não precisaria mais do gravador, então eu poderia devolvê-lo e recuperar meu dinheiro. Eu tinha ampla evidência da infidelidade dela, independentemente. Comecei a imprimir 2 cópias das trocas de e-mail deles. Senti que a esposa de Derek merecia ver a documentação do caso deles. Minha próxima escolha seria confrontar Mona imediatamente ou esperar até que ela confirmasse que estava grávida. Quando Mona voltou do trabalho, ela me abraçou com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Oh, Jim, senti tanto sua falta, ela disse. Meu Deus, querida, o que aconteceu? A pia está entupida de novo? Eu respondi brincando. Não, eu percebi o quanto eu te amo e sinto sua falta quando você foi embora. Depois que comermos, eu quero te levar para a cama e fazer o que estamos planejando há tanto tempo. Se é isso que você quer, talvez eu deva sair mais vezes. Não, não, eu não quero que você me deixe de novo. Tudo bem, querida, vamos jantar juntos e depois ir para o nosso quarto para nos entregarmos à intimidade mútua. Parece um plano, ela disse, sorrindo em meio às lágrimas. Deus, eu me senti uma idiota. Sugeri à minha esposa que fossemos a algum lugar e fomos ao restaurante mais próximo, comemos um lanche rápido e fomos para casa. Quando subimos as escadas para o nosso quarto, ela estava correndo para lá na velocidade da luz. Quando me juntei a ela, ela já estava deitada na cama. Depressa, querida. Eu já estou completamente pronto. Não pude deixar de pensar, tenho certeza de que você está pronto, enquanto dobrava as roupas dele vagarosamente. Olhando para ela, percebi que sentiria falta dela, mas não deixaria mais ninguém tê-la. Ela sempre foi exclusivamente minha e eu pensei que ela continuasse assim até agora, mas infelizmente, não era mais o caso. Eu sabia que o tempo estava se esgotando e logo ela não me pertenceria mais legalmente. Quase reverentemente, abaixei-me e a beijei levemente nos lábios. Então ela tomou a iniciativa e o que ela começou a fazer foi bem descrito em seus e-mails junto com seu amante. Ela obviamente queria me apaziguar. Decidi pará-la e fazer provavelmente a coisa mais terrível. Eu queria levar isso ao clímax e interromper tudo alguns segundos antes do fim. Sim, eu sei que não sou a pessoa mais original, mas achei engraçado e apropriado para o momento. Oh, meu Deus, você é ótima nisso, ninguém pode se comparar a você. Ela disse isso quando comecei. Não pude deixar de me perguntar com quantas outras pessoas ela estava me comparando. Seus elogios não me deram prazer algum. Não saía da minha cabeça que ela estava me traindo há meses e eu estava no escuro.
Eu entendia que ela queria que tivéssemos um bebê naquela noite, mas eu entendia que isso não aconteceria. Mas no final, se ela estava grávida ou não parecia não importar mais. Acabou, então eu poderia ter dito isso a ela. Sentei na beirada da cama e a interrompi no último momento. Ei, o que você está fazendo? O que aconteceu? Ela uivou. Mona, precisamos conversar. A razão pela qual parei com tudo isso é porque não consigo parar de imaginar você com Derek. Eu a ouvi respirar fundo e quando me virei para encará-la, ela olhou para mim com uma expressão de horror no rosto. Acabou, Mona, vou pedir o divórcio. Ela pulou de repente e correu para o banheiro, vomitando. Ouvi tudo muito bem quando o mundo ao redor dela desabou. Por fim, ela parou e lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Levantei-me e olhei para o banheiro. Ela estava deitada ao lado do vaso sanitário com a cabeça entre as mãos. Deixei-a lá e fui para outro banheiro no final do corredor, onde tomei um banho, e depois fui para o quarto de hóspedes para me vestir. Lá embaixo, servi-me de uma bebida e esperei que ela se juntasse a mim. Provavelmente ela tentará salvar algo das ruínas do nosso casamento, talvez até tente me dissuadir de me divorciar dela, mas eu tinha certeza de que tudo estava claro. Sentada na sala mal iluminada, iluminada apenas pelo brilho que emanava da cozinha, tomei um gole da minha bebida e contemplei a direção da minha vida. Apesar da minha juventude e do potencial de construir a família que eu ansiava, e apesar da trajetória ascendente da minha carreira, uma sensação de desânimo persistia. A cessação dos soluços do banheiro sinalizou sua transição para a negação e eu antecipei sua eventual descida escada abaixo. Algum tempo depois, ouvi-a descendo as escadas e a vi entrar na sala de estar vestida com um roupão e sentar-se à minha frente. Estendi a mão e acendi a luz. Você está pronta para discutir isso agora? Você está pronta para explicar por que fez isso? Sim, ela murmurou. Para ser honesto, não sei por quê. A primeira vez que fizemos isso, jurei que não faria de novo. Começamos a namorar para tomar uma bebida depois dos nossos encontros e você sabe o que acontece comigo depois de algumas bebidas. Parecia tão tentador e sofisticado e ficava mais fácil a cada vez. Acho que ouvir Sally descrever como é trair o ex-marido me deixou curiosa para tentar. Eu deveria ter percebido que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria comigo, já que ela estava divorciada há muito tempo e eu, como uma galinha ingênua, não parei de fazer isso. Por que você fez isso da primeira vez? Houve algo em nossa conversa anterior em que discutimos lealdade mútua, confiança e respeito antes de nos casarmos que você não entendeu? Ou houve algo em nossos votos de casamento em que prometemos deixar todos os outros que você não conseguiu entender ou não concordou? Se você não conseguiu entender ou discordou de algo, por que não me contou sobre isso? Investi 5 anos da minha vida em você e agora tenho que procurar outro cônjuge. Espero encontrar alguém que entenda a importância da fidelidade conjugal. Oh, Jim, não podemos encontrar uma maneira de superar isso? Eu te amo. Não quero que você me deixe. Quero ter filhos com você. Por favor, querida. Vamos deixar uma coisa bem clara. Você não tem mais o privilégio de se dirigir a mim com ternura. Você perdeu esse privilégio no momento em que se viu na mesma cama com ele. Você entende? Eu estava ficando cada vez mais frustrado com o comportamento dela. Apesar do divórcio iminente, ela continuou em negação, mas eu fiz um esforço consciente para manter a compostura e assumir uma posição moral elevada. Em relação às crianças, quando você prevê descobrir se está grávida? Foi a segunda vez esta noite em que sua pele ficou seca e ela olhou para mim incrédula, como se não conseguisse compreender o que tinha acabado de ouvir. Oh meu Deus, você sabe, ela exclamou. Sim, eu conheço Mona. Você pode estar se perguntando por que eu inventei aquela viagem de negócios. Era para fazer você sentir um pouco de dor. Essa é a principal razão pela qual estou buscando o divórcio. Você intencionalmente procurou conceber um filho com seu amante. Você esperava que eu fosse para a cama com você depois de um dia desde que você engravidou dele e então você queria que eu assumisse a responsabilidade pelo filho do seu amante. Bem, isso não vai acontecer. O que você tentou é um dos atos mais desleais que uma esposa pode cometer contra o marido.
Isso mostrou uma completa falta de respeito por mim. Eu nunca poderei te perdoar por isso, não importa o que aconteça. Mesmo se você não tivesse feito isso, eu poderia ter considerado perdão se tivesse sido uma ocorrência única, mas você persistiu. Você se tornou viciada em infidelidade e nenhuma quantidade de terapia, mesmo depois de 20 anos, pode restaurar minha confiança em você. Agora você tem algo a dizer para justificar suas ações? Não, ela respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito. Está tudo resolvido então. Comecei o processo com Ed Wiltz para preparar os papéis do divórcio. Eles devem estar prontos até segunda-feira. Dividiremos nossos bens igualmente 50-50 e não haverá pensão alimentícia. Mesmo se você estiver grávida, não darei pensão alimentícia. Não será meu filho. Você concorda com esse acordo? Parece aceitável. Vou consultar um advogado antes de concordar, mas parece aceitável, ela disse em lágrimas. Muito bem, vou dormir no quarto de hóspedes até nos separarmos formalmente. Enquanto isso, vou procurar um apartamento. Você pode ficar aqui e ver seus amantes quando eu for embora. Acabou entre Derek e eu. Eu entendi isso dos seus e-mails. É uma pena que você não tenha terminado as coisas antes. Oh Deus, você leu nossos e-mails? Sim, e eu repliquei essas mensagens para levar para a esposa do seu amante amanhã, junto com as datas e horários dos seus encontros no Red Roof Inn. Acredito que ela terá algumas palavras para Derek quando as tiver revisado. De acordo com os registros do motel, vocês se encontraram lá 13 vezes. Você também usou um cartão de crédito com seu nome de solteira. Parece que você guardou isso desde antes do nosso casamento, talvez na expectativa de me trair algum dia. Isso me faz pensar em quantos outros houve antes de Derek. A esposa dele merece saber que ele pode potencialmente enfrentar pagamentos de pensão alimentícia se você estiver grávida. Será sua decisão se você vai prosseguir com isso. Suponho que você não poderia mantê-lo fora disso, ele tem filhos. Não acho que ele deva escapar das consequências só porque tem filhos. Ainda posso considerar entrar com um processo de alienação de afeição contra ele. Por favor, não faça isso. Ela tinha aceitado o divórcio agora, suas lágrimas tinham cessado e ela estava começando a pensar logicamente. Vamos ver, é só isso? Não, amanhã eu vou lá e explico tudo para seus pais e seu irmão. Não quero que você os alimente com alguma história inventada que me culpa por tudo. Eles merecem saber a verdade sobre a filha. E se você estiver grávida, eu vou encontrar uma maneira de informar seus colegas e nossos amigos sobre o que você fez comigo. Oh Deus! Ela começou a chorar mais uma vez. Levantei-me e fui para a cama. Na manhã seguinte, acordei cedo e saí de casa antes que ela acordasse, levando uma cópia dos e-mails e dados do motel comigo. Ela tinha chorado a maior parte da noite e devia estar exausta agora. Peguei café da manhã no EP. Como eu esperava jantar fora com mais frequência a partir de agora, imaginei que era melhor começar a me acostumar. Bebendo meu café lacerantemente, esperei até 7h30 e então fui para a casa dos pais de Mona. Sabendo que eles eram madrugadores, não achei que chegar cedo os incomodaria. Quando bati na porta da cozinha, vi que eles estavam tomando café da manhã e o pai de Mona acenou para mim ao me reconhecer. Entrando, eles gesticularam para uma cadeira vazia na mesa enquanto a mãe de Mona me servia uma xícara de café. Por que você está aqui tão cedo, Jim? Você gostaria de um café da manhã? Não, nada de café da manhã. Eu já comi no EP e tenho algumas notícias difíceis que pensei que você deveria ouvir diretamente de mim. Notícias difíceis? Vou me divorciar de Mona. A mãe de Mona soltou um estrondo alto quando deixou cair a garrafa de café que segurava no chão de ladrilhos, quebrando o divórcio. Mona exclamou, atordoada. Jim, você está falando sério? Estávamos planejando começar uma família. Descobri que ela está tendo um caso nos últimos meses e pode já estar grávida do amante, Dee explicou solenemente. Simon, o irmão mais novo de Mona, entrou na cozinha, assustado com o barulho da garrafa batendo no chão, bem a tempo de ouvir a revelação de Jim. Oh, droga, Simon exclamou,
juntando-se aos olhares chocados direcionados a Jim como se ele tivesse acabado de anunciar o fim do mundo. Perguntas voaram de todos os lados. Você tem certeza? Isso não pode estar acontecendo. Onde ela está? Você não consegue resolver isso? Quem é o outro homem? Jim fez o melhor que pôde para responder à enxurrada de perguntas. Sim, tenho certeza de que possui e-mails e registros de motel para corroborar isso e ela confessa isso. Até onde sei, ela está atualmente em casa, a menos que tenha buscado consolo na casa de sua amiga Sally. Não vejo outra maneira de contornar isso. Estou convencido de que ela tentou conceber um filho com ele e fazer passar como se fosse meu. Isso é imperdoável para qualquer marido. O amante dela é Derek Matthews, o bibliotecário-chefe. Ele também é casado e ouvi dizer que tem filhos. A mãe de Mona levantou-se de um pulo e correu para o telefone. Vou ligar para ela imediatamente. Não acredito que minha filha possa se comportar tão terrivelmente. Espero que sim, respondi. Ela vai precisar de apoio e reprovação porque não acho que ela compreenda a gravidade de suas ações. Ela não destruiu apenas nosso casamento, mas provavelmente o dele também. Mona ainda devia estar em casa porque ouvi sua mãe começar a questioná-la quando me levantei. O pai de Mona pegou minha mão, lágrimas escorrendo pelo rosto e se desculpou profusamente. Eu tinha um grande carinho pelos pais e irmão dela e me doía sobrecarregá-los com essa notícia, mas não havia como amenizar o golpe. Parti me sentindo triste pela devastação que isso causaria a tantas pessoas. Eu tinha descoberto onde Derek Matthews morava e segui para sua residência. Estacionando na rua em frente ao seu modesto bangalô, aproximei-me da porta da frente com um pacote de dados e toquei a campainha. Derek atendeu a porta, lágrimas evidentes em suas bochechas enquanto olhava para mim. Posso ajudá-lo? Desejo falar com sua esposa e dar-lhe algo, Sr. Matthews. Sinto muito, minha esposa não está disponível. Por favor, me dê e eu vou garantir que ela receba. Sr. Matthews, estou ciente de que Mona o informou sobre minha chegada. Não há como você me impedir de entregar essas informações à sua esposa ou falar com ela. Aconselho que você a deixe vir até a porta ou eu entrarei com uma ação legal contra você por alienação de afeição. Depois de um momento de hesitação, ele se virou e gritou, Marge, tem alguém aqui para vê-la. Então, dirigindo-se a mim, ele disse, seu canalha. Não, Sr. Matthews, você é o culpado por ter um caso com minha esposa e tentar engravidá-la. Você destruiu meu casamento e eu pretendo fazer o mesmo com o seu. Com um suspiro, ele se afastou da porta enquanto sua esposa se aproximava. Sim, ela perguntou, claramente intrigada com o estado angustiado do marido e minha evidente agitação. Senhora Matthews, tenho uma notícia infeliz para compartilhar com você. Seu marido está envolvido em um relacionamento com minha esposa nos últimos meses e estou em processo de divórcio. Tenho evidências do caso deles, incluindo cópias de e-mails trocados entre eles, bem como uma lista detalhando as datas e horários em que se encontraram no motel. Enquanto eu dava a notícia, testemunhei uma expressão repentina de choque em seu rosto enquanto ela tentava compreender minhas palavras. Oh meu Deus, você tem certeza? Você pode perguntar ao seu marido, Sra. Matthews, ele está bem atrás de você. Ela se virou para encará-lo e ele imediatamente começou a chorar. Sinto muito, Marge, sinto muito mesmo. Sua pele ficou pálida quando ela se virou para mim e eu não pude deixar de expressar meu próprio arrependimento. Sinto muito também, Sra. Matthews, que acabamos nos casando com parceiros tão decepcionantes. Sinto muito também por você e seus filhos. Você deve estar ciente de que minha esposa pode estar grávida do filho do seu marido. Suponho que não falaremos sobre isso até que se torne realidade. Passando o pacote para ela, informei que ela estava livre para fazer o que quisesse com ele antes de partir. A visão dela parecendo atordoada e triste quase partiu meu coração. Eu ansiava por um meio de protegê-la de tal angústia. Tendo cumprido minha tarefa, voltei para casa. Ao chegar, notei a ausência de Mona, mas não me incomodei com seu paradeiro. Não muito tempo atrás, eu não conseguia me livrar da sensação de incompletude sem sua presença ou garantia de sua segurança em outro lugar. Agora eu me sentia indiferente.
Troquei de roupa e comecei a cortar a grama. Mona, apesar das objeções da família, decidiu interromper a gravidez, o que a levou a um afastamento significativo deles. Meu divórcio foi finalizado de acordo com minha sugestão inicial, deixando-me solteira e em busca de um novo cônjuge. Tendo sido traída por alguém em quem eu confiava implicitamente, estou lutando para determinar os novos critérios para selecionar um parceiro. Comecei a terapia e mergulhei em pesquisas sobre ética psicológica, sem saber se isso forneceria alguma orientação, mas permanecendo esperançosa enquanto continuo minha busca. Tive outra oportunidade de buscar retribuição contra Mona. 2 anos após nosso divórcio, soube do noivado dela e descobri a identidade do noivo dela. Depois de compartilhar com ele minhas experiências durante nosso casamento, ele desistiu do noivado. Foi um pequeno triunfo e tenho conhecidos em comum que me informarão se ela tentar outro noivado. Embora os máfios continuem casados, ouvi dizer que ela exerce controle sobre ele. Suponho que a presença de crianças pode superar o desejo de dissolver uma família. Estou aliviado por ter aprendido sobre Mona antes de começarmos nossa própria família. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.